Meu nome é Giovana Gomes, eu sou professora do Departamento de História da Unira, aqui no campus de Rolim de Moura. O que significa o dia 8 de março? Bom, o dia 8 de março é uma data comemorativa, né, que foi instituída pela ONU na década de 70, mais especificamente no ano de 1975, que é considerado o Ano Internacional da Mulher. E essa data, ela rememora uma série de acontecimentos históricos e tinha como objetivo, no movimento da ONU de instituir essa data comemorativa, o objetivo era chamar a atenção para as múltiplas pautas dos movimentos feministas que existiam no mundo ocidental, e esses movimentos estavam preocupados com as questões de igualdade, com as questões de equiparação das sociedades ocidentais, pensando mulheres e homens, né? Então, esses movimentos feministas se constituíram ao longo do século XIX e do século XX, sempre pautando questões de igualdade entre sexo e entre gênero, primeiro por questões de educação, acesso educacional às mulheres, depois por questões de direitos políticos, direito a voto e a ser eleita, e depois, na segunda metade do século XX, a questão fundamental era o direito aos corpos, né? O direito ao aborto, o direito reprodutivo, o direito inclusive, o prazer sexual, que era uma questão fundamental. Então, todos esses movimentos que são muito complexos, muito diversos entre si, já vinham colocando essa questão anualmente. E em 1970, a ONU, ela debate essa questão de forma estratégica, chama diversos grupos para a Cidade do México, e num evento internacional, eles instituem, então, o dia 8 de março, como uma data que vai ser uma data para chamar a atenção para o debate. O debate acontece ao longo de todo o ano, os movimentos feministas continuam atuando, mas o dia 8 de março é um dia que a gente para meio que fazer uma síntese de tudo que tem sido dito, dos avanços, das conquistas, mas também do que a gente ainda tem para resolver, né? Cada sociedade tem as suas questões quando o assunto são as mulheres, né? São perfis muito diversos. Então, a data, ela tem essa característica de ter sido uma escolha estratégica de uma instituição internacional, que é a ONU, e a preocupação da ONU sempre foram as questões de igualdade. Então, para a ONU, quando a ONU delibera por uma data como essa, ela está dizendo, olha, esse é um tema importante que precisa ser debatido, que afeta as relações sociais em diferentes regiões do mundo, então vamos instituir essa data para concentrar as discussões, né? Um exemplo disso é que a gente está aqui parando agora para falar sobre isso. O que o 8 de março significa hoje para o movimento feminista? Então eu vou começar falando uma coisa que nós da história sempre falamos, né? Que o movimento feminista ele é muito complexo, então são múltiplos movimentos feministas. Você vai ter desde um feminismo radical, que é um feminismo mais midiático, que o pessoal fala bastante das ações que são, digamos assim, a palavra radical descreve muito bem, né? São radicais mesmo, até um feminismo liberal, que a gente pode dizer que nem é problemático, né? Muitos grupos feministas sentem o feminismo liberal como um movimento que nem sempre traz direitos efetivos para as mulheres. Então, falar em movimento feminista é sempre pensar em grupos plurais. E cada um dos movimentos feministas vai pensar o 8 de março de formas diferentes. Então, por um lado, tem grupos dos movimentos feministas que vão denunciar esse aspecto mercadológico do 8 de março, um pouco da reprodução do papel social feminino, né? Aquela coisa, comprar flores, chocolates para sua dama. Então, grupos feministas fazem essa denúncia. Por outro lado, tem grupos feministas que aproveitam a data justamente para apresentar suas pautas, para apresentar seus debates. Então, eu diria que hoje é uma data em disputa, né? O 8 de março é uma data em disputa por essas múltiplas identidades, que são as identidades das mulheres. Tanto, de um lado, esses grupos que denunciam o 8 de março como uma estratégia do mercado para reproduzir posições sociais, quanto, no outro extremo, os grupos que aproveitam a data para discutir, mas é uma data que não deixa de chamar o debate. Ela, anualmente, nas redes sociais, nas mídias, nas universidades, ela continua gerando debate. E eu acho que isso é fundamental de deixar claro. Uma data que continua gerando debate, que continua gerando discussão, então ela cumpre uma função social e política. Função social porque ela mobiliza os grupos sociais a pensarem aquilo, e política porque ela coloca questões de direitos civis, direitos políticos, direitos individuais, né, direitos humanos, que são repensados nessa data.
Então eu diria que é uma data em disputa, mas é uma data cuja disputa resulta em coisas positivas mais do que negativas.